Opa, graça e paz, boa noite. Eu acho que eu nunca apareci, né, direito por aqui, mais nas lives do YouTube. Hoje eu queria estar falando um pouco sobre meditação e o papel da meditação na vida do crente. Meditação é uma coisa que dificilmente a gente se exercita, né, hoje em dia. A nossa mente está tão focada em tantas coisas, trabalho, amizade, entretenimento, principalmente entretenimento. Nossa vida, a vida moderna é assim, né? Ela é permeada de entretenimentos. Muitos desses entretenimentos não são nem lícitos, por assim dizer, né? Muitos confundem também algum momento de comunhão com entretenimento, mas pode ser assunto para outro vídeo. O fato é que essa é uma grande dificuldade, a meditação. A vida é muito corrida, né? Tudo passa muito rápido. Talvez mesmo hoje, no dia do Senhor, você não tenha feito muita coisa e já são 7 horas. Talvez você pense, eu poderia ter feito isso, mas eu acabei não fazendo porque eu estava ocupado com isso ou aquilo, né? Fez um mau uso do tempo, por assim dizer, né? Um pecado que todos nós somos culpados, mas a modernidade agrava muito esse pecado. O mau uso do tempo, como que você vai usar o seu tempo. E isso diz respeito à meditação, porque a meditação é um tempo que nós tiramos, né, para pensar no Senhor, pensar na providência do Senhor, pensar nos pactos de Deus e como que eu posso aplicar esses pactos à minha vida em particular, né? Não sei se você já pensou na teologia do pacto, nessa perspectiva, mas quando é dito que o Espírito Santo ele é o nosso consolador, de que maneira ele nos consola? Diversas maneiras. Uma dessas maneiras é relembrando que eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma aliança eterna com Deus. E isso é né? É uma das coisas que nós devemos estar meditando, principalmente um momento assim de dificuldade. Principalmente um momento de dificuldade. Agora, a arte da meditação, a meditação cristã, ela não é como aquela meditação dos papistas, aquela meditação mística, estranha, né? Aquela meditação budista, em que você tem que atingir graus estranhos aí de consciência, o esvaziamento, né? De si, sabe? Buscar de alguma maneira se sentir renovado, essa não é a meditação cristã. Eu posso concordar que existem traços da meditação cristã dentro das meditações pagãs, porque eles copiaram a verdadeira meditação e distorceram naquilo que é conhecido como meditação transcendental ou coisa do tipo, né? Os próprios crentes da Idade Média, eles chegavam os místicos medievais, né? Não concordamos com eles, mas eles chegavam a ficar muito tempo sem comer, igual, né, aos místicos budistas, né? Tentando adquirir algum tipo de conhecimento ou de razão divina. Mas não é essa a forma bíblica de você estar meditando. A meditação cristã, ela também não é uma meditação que é especulativa. Ou seja, e se eu fizer isso? Ou e se eu estiver sofrendo por isso? Não depende do e se, né? Não depende desse se. E é um problema que eu vejo dentro das igrejas reformadas, quando eles vão orar ou vão pensar acerca de Deus, eles sempre pensam na questão do e se, né? Uma linguagem mais filosófica, eles pensam no vir a ser, né? E não naquilo que é. A meditação cristã, ela é pautada naquilo que é, não naquilo que vem a ser. O reverendo, não lembro o nome dele, Gavis, acho que é Gavis, Billy Garvin, alguma coisa assim. Eu peguei a citação aqui dele, ele fala:
Um homem pode juntar os gravetos do conhecimento por toda a vida, mas se beneficiará pouco se nunca acender o fogo. Assim como a meditação sem estudo é perigosa, muito do nosso estudo sem meditação é infrutífero. Então, ficar pensando naquilo que pode ser, naquilo que virá a ser, né? É até um pouco arrogante você falar acerca do que virá a ser, dependendo do caso. Mas a meditação cristã ela não depende daquilo que é possível ou daquilo que virá, ou não é especulativo. É baseado naquilo que é verdade, naquilo que é eterno. E aí, onde que eu encontro o conteúdo da minha meditação? Na Escritura. Eu devo olhar primeiramente na Escritura. Na Escritura. Como que eu interpreto a realidade? É olhando para a Escritura, é olhando para a Palavra de Deus, porque ali eu vou tirar todos os princípios que eu preciso para interpretar, por exemplo, a história, né? Para interpretar, por exemplo, aquilo que ocorre na minha vida, ou na vida como um todo. As pessoas creem hoje, muito possivelmente por conta do racionalismo e aquele mecanicismo de Descartes, que as coisas simplesmente acontecem porque tem que acontecer. Mas não é assim na Escritura, não é assim na teologia da providência. As coisas acontecem porque existe uma causa para que elas aconteçam. Deus é glorificado em tudo o que acontece. E cabe a mim entender como que tudo isso que está acontecendo, seja coisas boas, coisas ruins, as dúvidas que a gente tem acerca da nossa própria fé, acerca da nossa própria vida, como que essas coisas se unem a esse grande plano redentivo. A meditação proporciona isso. A meditação realiza esse tipo de ação, torna acessível, por assim dizer. Você pode estudar teologia, você pode ter o conhecimento que for. Você pode ser um presbiteriano reformado. Isso não vai te servir de nada se você não meditar no conteúdo dessa boa e santa teologia. Como o Gavins fala, né? Você pode juntar todos os gravetos do conhecimento. Se você não tacar fogo nisso, vai ser só graveto. Não vai ter utilidade. Não vai ter utilidade. Então, para a meditação ser eficaz, a meditação bíblica ser eficaz, você precisa tirar o conhecimento da Escritura. É necessário tirar o conhecimento da Escritura. Então, quando você tira esse conhecimento da Escritura, os céus se abrem. Os céus se abrem, porque agora você vai ter uma utilidade. Eu gosto muito de lembrar não lembro o verso, que é um vídeo bem improvisado, não tem roteiro, dos animais, né, puros e impuros, e aqueles que comiam e digeriam o alimento. Tinham aqueles que comiam e depois vomitavam o alimento. Esses que vomitam o alimento são todos os reformados, todos os crentes que provam da boa teologia e não sabem digerir essa boa teologia. Não sabem fazer uso dessa boa teologia. Esse alimento nunca vai ser nutritivo. A teologia nunca vai ser nutritiva. Os pactos do Senhor nunca vão ter um real efeito na vida dessa pessoa, na vida desse crente. Por isso é muito importante você absorver o conhecimento teológico e então meditar nessas coisas, fazer a aplicação na sua própria vida. Não perca seu tempo olhando para a vida dos outros. Olhe para a sua. Veja exatamente como que está a sua vida. O outro pode tiver o pior fim do mundo. Você tem que pensar, certo? E daí? Mas e eu? Né? E eu? Para onde que eu estou indo? O que é que eu estou fazendo? Né? Para onde as minhas decisões estão me levando? Será que eu não estou seguindo o mesmo caminho daquele que está se perdendo? Né? E se não, por quais motivos? E você começa a meditar e começa a pensar, por quais motivos eu não sou como aquele que está se perdendo?
Isso é meditação. Isso é pegar um conhecimento do Senhor e então aplicar em algum nível na sua própria vida. Um outro ponto acerca da meditação cristã é que ela é extremamente contemplativa. E aqui, como eu já falei, ela não é o tipo de meditação em que você transcende a sua alma como os pagãos. Não tem nada a ver com isso. Mas ela é contemplativa em que sentido? No sentido de que você de fato consegue entender as coisas que estão à sua volta. Eu gosto muito de um dos textos da Escritura, a Torre de Siloé, a famosa Torre de Siloé. Então, a torre cai e mata, todos conhecem essa história, né? A torre cai e mata muitas pessoas. Os fariseus olham para aquilo e falam, tá vendo? Juízo do Senhor. Eles meditam, né? A gente, quando lê a Escritura, pode passar despercebido porque a expressão não aparece, né? No hebraico é mais fácil de entender, mas quando situações assim acontecem, claro. Não nesse texto em específico. Mas é muito claro o ato de introspecção. Um evento aconteceu e eu sei que os fariseus criam nisso. Cria que as coisas aconteciam pelo desígnio de Deus. E o que é que regulava a providência? Né? A própria lei. Então por que eles morreram? Porque eles eram violadores da lei. Né? Eles meditam e eles chegam nessa conclusão na meditação, ou seja, eles interpretam a história por meio da meditação. E Cristo não nega o ensino do fariseu, não nega a declaração do fariseu. Cristo confirma, né? Pior vai acontecer, certo? Vocês estão certos, mas pior vai acontecer com vocês. Pior vai acontecer com vocês. Mas por que eu estou citando a Torre de Siloé? Porque ele é um exemplo muito bom. Existem outros, mas é um exemplo muito bom acerca do porquê meditar, como meditar. Você entende a realidade, ou seja, você tem uma contemplação maior da realidade. Os eventos não vão ser como se imagina hoje, como se fossem coisas mecânicas, coisas que simplesmente acontecem por uma sucessão aí de causa e efeito. Não, você não vai pensar assim. Você vai pensar, é o meu Deus quem causou todas essas coisas. Né? Lembra que quando os irmãos de José, né, depois que José retém Simeão, né? Simeão fica preso lá no Egito, então José manda o pessoal de volta para trazer Benjamim, para comprovar a história, né? Então os irmãos estão tirando as coisas de lá, né? Do saco, estão conferindo lá os sacos, estão fazendo alguma coisa nos sacos, e eles encontram todo o dinheiro que eles haviam pago por aquela comida. Então eles, contemplando aquela situação, eles falam, que é isso que Deus tem feito conosco. Eles ficam aterrorizados, que é isso que Deus tem feito conosco. Por quê? Por que eles chegam nessa conclusão? Eles poderiam ter pensado, caramba, que grande bênção, né? A gente pagou ele e agora Deus devolveu o nosso dinheiro, agora está aqui na sacola, né? Eles não pensam de forma positiva, eles pensam de forma negativa. Por quê? Porque isso é um evento extraordinário que está acontecendo e existe a culpa por eles terem destruído a vida de José. Eles mesmos confessam um pouco antes, eles choram lá, faz na verdade José chorar enquanto eles estão falando. Eles sentem a culpa pelo pecado e então a situação é agravada e eles sabem, é a mão do Senhor quem agravou tal coisa. Qualquer pessoa poderia ter colocado dinheiro ali naquelas sacolas. Qualquer pessoa. E eles poderiam ter concluído, foi uma pessoa quem fez isso. Mas não. Eles concluem já indo para a última das causas, que é o que? Deus tem feito isso conosco. Como que eles chegam nessa conclusão? Através da meditação. Então, de maneira agora... Pulando agora para uma questão mais prática, né? Como que a gente deve meditar? O Salmo 1 ensina a gente a meditar. Talvez o Salmo 1 fale de forma mais direta sobre
como meditar, né? Ele medita na lei do Senhor dia e de noite. Ou seja, ele está constantemente pensando no Senhor, pensando na lei do Senhor e aplicando essa lei, né? Pensar não é meramente pensar na Escritura, é o pensar aplicado. Assim como fé, né? Emuná, não é apenas fé, mas fidelidade. Por isso o justo vive pela fé, né? Ou vive pela emuná, pela fé ou fidelidade. Ou por isso que a fé sem obras é morta, porque a fé sempre foi unida às obras. O santo, ele medita na lei de Deus, ele pensa e ele aplica o que ele pensa. E o conteúdo é a lei do Senhor. A lei do Senhor. Existem coisas que não são reveladas a nós, mas aquilo que Deus deixou na Escritura é 100% acessível. E todo o conteúdo que Ele colocou ali na Escritura é 100% utilizável por nós, para que a gente viva melhor, para que a gente enfrente esse mundo de forma muito mais piedosa, muito mais santa, né? E eu estou falando aqui exclusivamente da lei do Senhor. Da lei do Senhor. Ou seja, o foco é a Escritura. O foco é a Escritura. Agora, Deus não criou apenas a Escritura. A Bíblia fala que os céus manifestam a glória de Deus. Então, existem coisas que a gente pode estar aprendendo fora da Escritura, né, acerca de Deus. Coisas que não foram escritas na própria Escritura. Agora, essas coisas, por exemplo, o observar da natureza ou observar o fluxo da providência, né? O salmista vai falar, Salmo 77, meditarei também nas tuas obras, ou seja, eu vou meditar naquilo que tu fazes. Eu não medito somente na lei, mas eu medito também na tua obra, naquilo que tu está fazendo, naquilo que tu realiza. Agora, esse segundo aspecto, que não envolve a palavra de Deus e que diz respeito à meditação, ela não é uma meditação à parte da Escritura, tá? Então, por exemplo, quando você vê... Eu moro aqui próximo de montanhas, né? Tô rodeado de montanha. Então, sempre que eu olho para aquela montanha, eu contemplo a própria justiça do Senhor e a própria majestade e grandiosidade do Senhor. Mas particularmente o fato dele ser tão majestoso, porque quando eu contemplo as montanhas, a Bíblia fala que a justiça do Senhor é mais alto do que as montanhas. Entende o tipo de meditação? Você olha para uma coisa e então você aprende sobre essa coisa e então compara com o que a Escritura está falando. E a própria Escritura vai te interpretar ou vai te dizer alguma coisa acerca daquilo que tu está vendo. Citando novamente o reverendo Gavins, né? Podemos observar o homem, as constelações dos céus, as estações do ano, a fertilidade da terra, o clima, a ciência, as leis da lógica e toda a beleza deste mundo sob o governo de Deus. Estamos cercados de conteúdo para a meditação. Cercados. A gente tem a criação inteira apontando para Cristo. E você olha para a criação não de forma isolada. Você olha para a criação com a lente da Escritura. Você nunca deve olhar para a criação sem a lente da Escritura. A Escritura é a juiz suprema. Ela julga todas as coisas. Ela é a juiz suprema de todas as coisas. Inclusive da própria meditação. Inclusive a própria meditação. Então, nós devemos sim meditar no que a Escritura diz, aplicando cada preceito a cada espaço particular de nossa alma. Nunca deixe de aplicar nada da Escritura à sua alma. Jamais. Pode ser tentador você aprender a doutrina da soberania de Deus e então ir querer debater, perder seu tempo debatendo, falando isso ou aquilo. Pode ser tentador você defender os padrões de Westminster, ainda que nunca tenha lido eles de maneira completa. Pode ser tentador você assumir títulos, rótulos e muitas outras coisas. E ainda assim, nada disso fazer diferença nenhuma na sua vida.
porque você é como aqueles animais impuros que comem e vomitam o alimento. Mas você também precisa meditar na obra do Senhor, na obra da criação. Quando Adão foi criado, ele não tinha a escritura. Deus o ensinava. A glória do Senhor preenchendo a terra naqueles tempos de Adão era aquilo que servia de ensinamento, era o conteúdo, né? Veja, Cristo é a justiça. Adão, veja o sol, veja como ele brilha. Você entende? Você compreende? Mas essas coisas não deixaram de fazer sentido só por causa da queda. As coisas continuam a fazer sentido porque toda a criação manifesta, sim, a glória do Senhor Jesus. A glória do Deus que nos salvou. A glória do Cristo que é chamado de nosso amado. Nosso amado. E aqui é outra razão para a gente meditar, né? Então, se você é casado, né? Se você tem um amor na sua vida, então você pode olhar para o modo como você se relaciona com aquela pessoa, especificamente o conteúdo do amor, da fidelidade. Então você pode olhar para Deus e falar: Senhor, tu me diz na Escritura que tu é fiel, tu é o meu marido, tu é o meu noivo, né? Tamanha é a tua fidelidade, porque se eu amo o meu cônjuge deste modo, ó Senhor, teu amor é infinito, teu amor excede muito. Isso é meditação. Isso é meditação. Isso te leva para longe do pecado, porque estou citando um exemplo específico do amor. Pensa exatamente nisso. Cristo me ama, eu amo meu cônjuge, então eu sinto esse amor e aí eu comparo com o amor de Cristo. O amor de Cristo é infinito. Ele é infinito. Então, se ele me ama de tal intensidade, eu vou ficar longe do pecado porque ele me salvou para que eu estivesse longe do pecado. Entende como a meditação é importante? Salmo 104, verso 34. A minha meditação acerca dele será suave. Meditação. A Bíblia é repleta de meditação. A palavra, as Escrituras nos levam ao Senhor e nos leva a gente a refletir sobre Ele. E então nossos pensamentos se enchem dele, se enchem das perfeições do próprio Cristo. Por isso a meditação é muito importante. Você tem que meditar. Se você pensa em santificação, você não vai ser santificado sem meditação. Santificação não é um ato externo. Não é você ir ao culto e aí você faz a sua oração antes do culto, aí você canta os salmos, e aí você está prestando atenção no culto, aí você toma a ceia, aí você chega em casa e aí você está guardando o dia do Senhor, fazendo as coisas que se faz no dia do Senhor. Isso tudo é externalidade. Essas coisas são sim importantes. Elas são, na verdade, necessárias, porque fazem parte da lei do Senhor. E a lei de Deus nos santifica. Mas se você fizer isso sem nenhuma meditação, sem nenhuma ponderação, sem nenhuma consideração, sem levar as perfeições de Cristo em cada aspecto do teu dia, sem levar essas coisas para o coração, então não adianta só ter uma religião externa, né? E é o problema de muita gente, uma religião externa, né? Muita gente. É muito comum hoje, e isso eu estou falando assim de várias denominações, não estou pensando em uma específica, mas é muito comum as pessoas irem aos cultos, de forma geral, tá? Irem aos cultos, prestarem o seu culto a Deus, e então eles retornam para os seus lares, e então a semana começa, e então chega o domingo, ele pensa: caramba, eu tenho que ir para a igreja agora, hoje é domingo, vamos para a igreja, vamos. Alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Então eles vão ao culto. E é semana após semana. Tá, mas qual que é o problema? Mecanicismo. Você não vai ao culto, dificilmente, caso você pergunte a qualquer crente,
dificilmente ele vai responder. Talvez ele responda após uma meditação. Mas de primeira instância ele vai responder: eu vou ao culto porque eu tenho que ir ao culto. É comum. Eu vou ao culto porque eu preciso prestar a reverência, eu tenho que prestar o meu culto a Deus, eu tenho que glorificar a Deus, eu tenho que fazer isso ou aquilo. É o dever pelo dever. E o dever pelo dever era o problema dos fariseus. Você não deve ir aos cultos pensando é o dever pelo dever, né? Isso não santifica. Você deve ir ao culto refletindo e meditando. Eu vou prestar o meu culto a Deus porque o grande Jeová livrou a minha alma do inferno. Ele tirou as amarras do inferno de mim. Ele deu a vida. Sabe o que é que alguém dá a vida? Sabe? A gente escuta falar de várias pessoas morrendo. Talvez você já tenha perdido alguém próximo, né? Eu já perdi pessoas próximas. E aí, sabe? Morreu. Cristo morreu para que eu não enfrentasse o inferno. Eu vou sim levantar domingo e prestar o meu culto ao Senhor, porque Ele me salvou. Veja, não é o dever pelo dever. Entende? Isso desce para o coração e com gratidão você vai ao culto. Com o coração cheio de piedade, cheio de temor, você vai prestar reverência ao Senhor, porque Ele foi misericordioso. Sabe? Ele libertou você do Egito. Ele te libertou da Babilônia. Ele te libertou do mundo secular. E então você, em resposta, o glorifica. O glorifica. Com o coração pensando, com o coração pesado acerca disso. As emoções são uma coisa bem importante na vida do crente. A meditação se relaciona, sim, com as emoções, né? Posso falar disso outra vez. Mas enquanto você medita, caso você venha meditar, e eu recomendo que você medite com fervor. Com fervor. Busque a Deus. Busque estar na presença do Senhor. Não como um pentecostal, não como um carismático, né, que fica vendo coisa que não existe. Mas também não seja frio como os reformados costumam ser. Busque com fervor, sabendo que o Senhor Deus está ali presente. Tenha temor, mas não tenha só temor. Contemple a grande misericórdia e graça que estão ali diante de ti. É o Deus gracioso. Hoje estava meditando com a minha esposa acerca do Salmo 25. Misericórdia, né? A misericórdia e justiça são os caminhos do Senhor, são as sendas do Senhor. Esse é o Deus que eu creio. Esse é o nosso Deus. Espero que seja o teu Deus. Mas Ele é misericordioso. Ele julga, sim, mas Ele é misericordioso. Nunca se esqueça que a lei foi dada depois da libertação. Eles recebem a lei depois de receberem a graça do Senhor. Se atente mais a isso. Se atente mais ao que vem primeiro. É a misericórdia do Senhor. Porque se você contemplar, se você meditar nesse Deus que é misericordioso, no Deus que te salvou, no Deus que te livrou do inferno, se você tem problemas com a santificação, mas se você medita nisso, o caminho está aberto. O caminho está 100% aberto para você se tornar alguém melhor, se tornar uma pessoa melhor, um crente melhor. A santificação, ela não ocorre sem as obras. A gente sabe disso. Mas ela também não ocorre sem a meditação. Considere quem é Cristo. Considere lendo a Escritura. Quando os seus olhos, quando você fizer um óculos com a Bíblia, aí você então passa a ver todas as outras coisas ao seu redor. Contemple o sol da justiça. Se você já andou no sol e sabe o que é sentir calor, você sabe o prazer que dá quando você está debaixo de uma sombra.
As Escrituras falam que a graça do Senhor é como uma árvore que cresce e faz uma grande sombra. É uma árvore tão grande cujos ramos se estendem até além do mar. Imagina a sombra que isso não faz num deserto. Então, quando você estiver embaixo de uma sombra se refrescando, lembre-se, quem me guarda é a sombra de Cristo. Eu estou debaixo aqui, mas meu corpo está exposto aqui, mas a minha alma está segura. Por quê? Porque ela repousa debaixo da sombra de Cristo. Quando o vento bater sobre você te refrescando ou esfriando o local, lembre-se que é o Espírito Santo quem traz alívio. Você tem que fazer essas correlações, porque essas correlações existem. E são quase que infinitas. Quase que infinitas. Não estou dizendo que você vai desvelar o seu futuro, por exemplo, tal coisa aconteceu, então eu acho que no meu futuro isso aqui vai acontecer. Ou essa é a resposta, ou esse é o sinal que eu estava esperando para que o que eu estava pensando se confirme. Não estou falando disso. Isso é outra coisa. Estou falando de aplicações para a alma. De usar o que Deus deixou para que a gente aplique a nossa alma, medite e se santifique por meio dessas coisas. Porque pode ter certeza, se você não for santo, você não verá a misericórdia do Senhor. Naquele grande dia, você vai ficar de fora. E a única coisa que você vai meditar quando ficar de fora é na dor e no sofrimento eterno. Então, para que isso não aconteça, para que você não venha experimentar essa dor eterna, o inferno, que é real, corra para Cristo, corra para Ele como seu mediador. Experimente do pacto das obras. Veja, eu sou um pecador, o pacto das obras me condena. Então, qual que é a minha saída? Você olha para o pacto da redenção. Você vê que desde a eternidade Deus planejou salvar um povo. Então, como que eu faço parte desse povo? Aí você vai para o pacto da graça. Cristo é oferecido ali no pacto da graça. E Ele oferece tudo aquilo que Satanás prometeu a Adão. E muito mais. E muito mais. Você não vai ser Deus, mas você vai ter todo o cuidado de Deus ali contigo. De maneira que não vai fazer diferença nenhuma você ser Deus, porque o próprio Cristo está ali cuidando de você. Salomão, ele fala, Cristo é totalmente desejado. Você já meditou nisso? Totalmente desejado? Se você for um pecador, se você foi a Cristo, passando pelo pacto das obras, chegou no pacto da redenção, então abraçou a Cristo por meio do pacto da graça, Cristo vai ser desejado. Você precisa sentir esse desejo. Todo crente sente esse desejo, mas você também precisa meditar nesse desejo. Tem que meditar nesse desejo. Tem que pensar acerca de Cristo. Tem que pensar acerca da obra de Cristo. Entende? E quanto mais você pensa, quanto mais você medita, maior vai ser, pode ter certeza, maior vai ser o teu conhecimento acerca desse Deus. Então, pegue o que você já sabe acerca de Deus, pense na sua majestade, pense na sua glória, né? Pense na perfeição das suas obras, reflita em cada uma dessas coisas e então fique maravilhado sobre o como Deus salva pecadores. Não pense besteira, pense naquilo que é eterno. Não gaste seu tempo com entretenimentos, maioria deles. E aí eu deixo já essa tarefa para você, mas medite na quantidade de tempo que você gasta com entretenimentos,
coisas passageiras. E medite no quanto de tempo você gasta com as coisas que são eternas. Eu espero que você gaste mais tempo com as coisas eternas, né? Mas se você não gasta, comece a gastar. Comece hoje. Comece hoje. Pense, você acordou hoje. Bendito seja Deus, porque se eu acordei, é porque a graça do Senhor me preservou durante toda a noite. Um ímpio poderia ter vindo à minha casa e me matar. Eu poderia ter morrido do coração, né? Eu poderia ter tido algum AVC, alguma doença, não sei. São quase que infinitas as possibilidades do que poderia acontecer com você. Mas Deus lhe preservou. Isso é fruto da misericórdia. Isso é fruto da misericórdia. Então comece desde o início do seu dia. Veja o Jonathan Edwards aqui fazia muito. Jonathan Edwards, talvez você não sabe, mas ele meditava muito, né? Os puritanos, de forma geral, meditavam muito. E os Covenanters, né? Os pactuantes, eles também meditavam muito, porque sempre fez parte a meditação. O Edwards, ele falava acerca do sol da graça, ou a luz da graça, sempre que ele via uma lâmpada. Ele olhava para uma lâmpada, então ele pensava, bendito seja Deus, porque está tudo escuro, mas aquela luz ali está iluminando o local. Assim é a graça do Senhor para quem está passando por momentos de trevas. A graça do Senhor ilumina a vida daquele homem. Medite. Olhe para toda a sua volta com a lente da Escritura. Não caia nessas meditações transcendentais, meditação oriental. Essas coisas são besteira. Medite com as lentes da Escritura. E aí você vai ver um mundo totalmente novo. Um mundo totalmente novo.